faço melhor, né? Que é a Claro. palavra, que é a pregação. Agora, do que a gente não sabe fazer, a A gente gente vai tenta, levando. né? Vai levando. Vai Pois capítulo levando. 3, pastor Raifram, Sim. de Efésios, a partir do verso 14, nós vamos ler o restante aqui do capítulo, né, que vai até o verso 21, para em seguida o Senhor Ok. começar a falar a palavra. Tudo bem. Diz a palavra do Senhor, Efésios 3, de 14 a 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Está Glória a conseguindo Deus. me ouvir ou está com problema de áudio ainda? Não, agora tá. Eu já estou baixando que tu já está doendo meu ouvido. Tá tranquilo, tranquilo. Amém. Muito Pois bom é, agora. pastor. Muito bom. Quero te agradecer mais uma vez, né, por disponibilizar o seu tempo para nos abençoar, né, com aquilo que o Senhor recebeu de Ô, Deus. Adeuziro, só um minuto. Eu quero só informar que está conosco aí o pastor missionário José Henrique, lá de Mealhada, Portugal, e a Oba! missionária Vânia. É um casal, um amigo nosso, que foi meu auxiliar em São Luís, auxiliar do pastor Coutinho, né? E hoje Que ele está em bom! Portugal. Foi um auxiliar na nossa congregação lá na Unidade 103 e hoje ele está fazendo um grande trabalho lá em Portugal. Deus tem abençoado maravilhosamente porque ele está ganhando os portugueses mesmo para Jesus. Ele não Glória a está ganhando Deus. só os brasileiros que passam por lá. Ele está fazendo um trabalho de discipulado, um trabalho extraordinário, e eu estive lá em 2017 ministrando a palavra lá com a minha esposa e vimos o quanto Deus tem abençoado aquele trabalho. E ele está conosco aqui na nossa live. Que Seja bom, um bem-vindo, abraço aí ao pastor Henrique. missionário, um Pastor abraço aí Henrique. ao missionário, à comunidade da Eclésia, né, em Portugal aí, que Deus Isso. continue abençoando esse servo de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Continua. Inclusive também esteve conosco sábado passado também, e está conosco hoje também, a irmã Cleide Monteiro ali da Austrália também, viu? Nós Que temos gente do bênção. outro lado do mundo. É do Essa outro lado, lá. A gente pode dizer que é no fim do mundo, né? no fim do mundo, no fim do Para mundo. nós, né? Para nós Para é o nós, fim. isso. Para eles também, É. nós aqui somos o fim do mundo, para eles, né? É. Isso Pois, é pastor bom. Rafael, eu quero agradecer ao senhor, mais uma vez, a sua disponibilidade, o seu tempo, né, que o senhor está dedicando para nós nesse momento aí, para nos abençoar com aquilo que Deus tem te dado. Nós propomos, né, para sábado passado, mas as pessoas gostaram tanto que pediram esse segundo momento,
né? Glória a E a Deus. gente está ofertando esse segundo momento aí para os irmãos que pediram. E no sábado Ok. passado, né, naquilo que a gente propôs a fazer, que era falar sobre jejum e oração, nós já falamos bastante. Aliás, nós não, o senhor, né? O senhor falou bastante, com muita propriedade, a respeito do jejum. Hoje nós gostaríamos de ouvir também sobre oração. Mas eu gostaria Ok. que antes, né, do senhor começar a falar sobre oração, o senhor nos falasse alguma coisa sobre o jejum de Daniel, o jejum parcial, aquele que as pessoas dizem que pode adicionar líquido, né? A validade desse jejum, se esse jejum tem alguma valia, se ele tem fundamento bíblico, e aquele jejum sobrenatural, né? Aquele jejum lá que Moisés fez, aquele jejum de 40 dias de Moisés. Aliás, foram só 40 dias, Raifran, ou foram 80 dias? Porque ele foi 2 80. vezes, né, lá no monte, né? Um atrás da outra, né? Isso. Então 82 etapas, né? pois Foram é, duas ocasiões. Foram duas 2 ocasiões. ocasiões. Então acabou sendo 80 dias, né? Exato, exato. E no caso de Elias também, e no caso de Jesus. Então eu queria só que o senhor desse esse Ok. arremate sobre jejum e depois o senhor fica com o tempo aí para falar sobre oração e a gente aqui só comendo, só recebendo, só se alimentando. Ok. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos que já estão conosco e também agradecer a Deus e a tua pessoa, Adelziro, que teve essa ideia de compartilhar esse assunto que, apesar de ser entendido inicialmente como muito simples, mas não é tão simples. Apesar de ser corriqueiro, né? É um assunto corriqueiro. É um assunto que é do dia a dia da vida cristã, mas não é tão compreendido como se imagina. Nós falamos no sábado passado sobre o jejum no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a validade espiritual do jejum, a importância dele para para o nosso quebrantamento, para que a nossa alma fique mais afiada ou afinada com a divindade, ou seja, quando nós jejuamos, até o nosso orgulho dá uma Muito baixada, bom, ele muito bom isso quebra, aí. ele vai procurando se aquietar no lugarzinho que ele sempre devia estar. Então, eu creio que Deus, conhecendo a natureza humana, Deus conhecendo o egoísmo e a facilidade com que o ser humano aflora esse egoísmo diante de uma mínima coisa, que às vezes até Deus faz em nós ou por nós, aí a tendência do ego humano é, eu estou muito perto do homem, eu sou isso, eu sou aquilo. Então Deus, sabendo da nossa fragilidade com relação a esse aspecto, então ele já disponibilizou, porque na verdade foi uma ordenança, né, no Antigo Testamento, e Jesus, mesmo não tendo dado um mandamento claro, mas a gente percebe João jejuando e ensinando os discípulos, e Jesus inicia o ministério jejuando. E isso para nós é uma grande lição. Além do mais, ele disse que quando o noivo terminasse a festa de casamento, então os convidados depois jejuariam. Ou seja, ele esperava que os seus discípulos, de fato, viessem a jejuar. E também, Paulo, né, a gente vê vários exemplos, os apóstolos, a igreja primitiva e tal. E a nossa igreja, pastor Adelziro, que antes de ontem completou 109 anos no Brasil, Assembleia de Deus, é uma igreja que praticou com muita ênfase e de maneira muito forte. Eu lembro da minha adolescência, os pastores falavam mais do assunto. Os Isso. pregadores
falavam mais do assunto. O círculo de oração falava mais sobre a Isso. oração e o jejum. Não só o círculo de oração, os pastores e os obreiros, os missionários, mas todos aqueles que se envolviam com a pregação nas cruzadas, nos congressos. Essas pessoas, elas tanto enfatizavam como praticavam. Isso. Eu lembro que na minha infância, teve um tempo que nós morávamos lado a lado. Meu pai alugou uma casa ao lado do templo, e tinha o templo, a casa pastoral, bem aqui do outro lado já era a casa do meu pai. E eu ficava curiando, né? As coisas lá pela casa do pastor e tal, pela igreja, menino, né? Aí dizia assim, hoje vem o pastor tal pregar aqui. Ele chegava, às vezes, de manhã e se trancava, Júnior. Se trancava num quarto e só saía de lá de tardezinha. Aí eu ficava, meu Deus, como é que esse homem aguenta? Porque a porta está fechada. Posso falar uma Pode coisa? falar. Sim, sim. Aqui uma vez o Bernardo Johnson veio fazer uma cruzada e colocaram ele num hotel, né? E ele só saía para pregar à noite, né? E foram 3 dias que ele ficou nesse hotel. Quando terminou, que a igreja ficou responsável só em pagar a conta do hotel dele, que foram pagar a conta do hotel, tinha as diárias, né? Mas Sim. o que ele tinha consumido em 3 dias? Uma água mineral. Uma água. Uma água mineral em 3 dias. Rapaz, é muita dedicação. Então, E Deus a gente operava, né, fica... Record? Operava grandemente. A última vez que eu ouvi Bernard Johnson foi em 93, em Cuiabá, no Grande Templo. Tive a oportunidade de ouvi-lo em Belém, como tu também, lá em Belém, várias vezes. Sim, sim. E o ouvi em Cuiabá, no ano de 93, em uma convenção geral, foi a última vez. Bem, mas voltando aqui para a importância do jejum à luz da Bíblia. Tu mencionaste aí 3 jejuns. E esses 3 jejuns, de fato, eles se enquadram naquilo que a maioria dos estudiosos entende como os tipos de jejum citados na Bíblia. O primeiro tipo de jejum é o integral sobrenatural. O integral sobrenatural, que a Bíblia menciona que alguém ficou sem comer e sem beber, é só uma pessoa. É só Moisés. A Bíblia diz claramente que ele ficou sem comer e sem beber. Por isso é que os estudiosos, os teólogos, entendem que foi um jejum sobrenatural. Por quê? A ciência prova que é impossível, humanamente falando, uma pessoa ficar 40 dias sem comer e sem beber e não adoecer ou morrer. É impossível ficar sem beber, pode até ficar sem comer, mas sem beber, não. Porque a água tem uma importância muito grande para o corpo humano, né? E ela é um elemento indispensável para a sobrevivência. Ainda que ela não tenha nenhuma propriedade alimentícia, mas ela é indispensável à vida humana, biológica, como ela é indispensável para as plantas, como ela é indispensável para os animais. Então, talvez seja por isso, Adelziro, que o único jejum mencionado na Bíblia, 40 dias sem alimento e sem água, 2 vezes, é o de Moisés. Por quê? Ele estava onde? No monte. Na presença de quem? Do Todo-Poderoso. Frente a frente. Ou seja, ele ficou tão envolvido com a glória da presença divina que o seu corpo sofreu impacto e Deus preparou o seu corpo para não sofrer a ausência de alimentos físicos e também a ausência de água, né? O segundo tipo de jejum
que é o chamado jejum típico completo, porém natural. Típico, completo, porém natural. É aí que entra Elias. A Bíblia não diz que Elias ficou sem beber. Diz apenas, com a força daquela comida. Ou seja, ele deve ter bebido em algum lugar, até porque a estrada por onde ele caminhou, havia água, havia alguns oásis, havia alguns poços, certamente ele conhecia a região, etc. A Bíblia não diz que ele ficou sem beber. Daí se entende que esse é o jejum completo, jejum típico, porém natural, diferente do de Moisés. O de Moisés foi tão sobrenatural que quando ele desceu, até o seu rosto brilhava, as pessoas não podiam fixar o olhar nele, porque a glória de Deus estava ali ainda, refletida literalmente, não só espiritualmente, não só no interior, mas até na sua aparência física, no seu rosto mesmo, propriamente dito. E o terceiro tipo de jejum é o jejum parcial. Esse jejum parcial é aquele em que a pessoa se abstém apenas de alguns tipos de alimentos, como é o caso de Daniel, que passa 3 semanas se lamentando, chorando, clamando, e ele diz no capítulo 10 e o versículo 3, uma coisa bem interessante, como foi o jejum dele. Capítulo 10, versículo 3. Ele diz, manjar desejável não comi. Manjar desejável. Aqueles pratos apetitosos, tipo aí no Ceará, né? Aquele caviar, aquele camurupinha. Aquele Caviar é do Maranhão, camurupim. rapaz. O camurupim, O aqueles camurupim, que tu sim. sabe, né? Essas coisas assim. Ele diz, desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Então ele fez um jejum parcial, mas a Bíblia não diz, e ele não afirma, que ele ficou totalmente sem alimento. Tudo indica, pelo contexto do livro, que ele deve ter ficado mantido com pão e água. Ou seja, só aquilo que dava para manter o seu corpo saudável enquanto clamava a Deus. Isso quer dizer que nesse período ele não atendeu nenhum convite para aniversário, ele não foi na casa do rei com aquela mesona, aquela coisa totalmente farta, com muita variedade. Ele ficou, deve ter ficado trancado no seu quarto, apenas com o necessário. Eu tenho um amigo que fez um trabalho uma vez em um país ali perto da América Central, esqueci agora Para ele poder fazer o trabalho, Adeusiro, Deus orientou ele, o Espírito Santo orientou, ele fez jejum vários dias. Ele se manteve, por incrível que pareça, ele se manteve com 3 xícaras de chá diariamente durante todo o período do jejum. Ou seja, ele não tomava muito líquido, né? Muita água, muito suco. Não. Ele ficou com 3 xícaras de chá. Ele amanhecia, começava a orar e cantar, e ler a Bíblia, e meditar. Quando dava por volta de quase meio-dia, aí ele tomava uma xícara de chá. Lá pelas 3 ou 4 da tarde, mais uma xícara de chá. E ao entrar da noite, quando ele quebrava o jejum, lá quase meia-noite, ele tomava mais uma xícara de chá. E aí ia dormir. Então, foi a orientação que ele recebeu do Espírito Santo. Isso não é uma doutrina. Eu estou apenas contando o exemplo para dizer que isso é possível. Ou seja, o jejum de Daniel, a oração e o jejum de Daniel teve um impacto tão grande no reino
espiritual que houve até embate no reino espiritual entre Gabriel, né, e O rei da príncipe Pérsia. da Pérsia, né, que era um demônio lá que cuidava, o que tinha os interesses do reino do reino da Pérsia. E aí depois foi preciso vir Miguel e abrir o caminho, né, tirar o impedimento, e Gabriel chega até Daniel e entrega de fato a mensagem. Mas o interessante é que aí tem uma palavra sobre o valor desse jejum. Vale o jejum pessoal, o jejum parcial? Vale. Vale o jejum total sem água? Ótimo. Vale o jejum contendo água? Sim. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, falou ao profeta Daniel. Daniel, desde o primeiro dia, desde o momento que tu dispuseste o teu coração para orar, para clamar ao Deus dos céus, a tua oração foi ouvida. Então, quanto aos resultados, os resultados são praticamente os mesmos. Moisés alcançou o resultado? Sim. Elias alcançou o resultado? Sim. Jesus alcançou seus resultados? Sim. Daniel alcançou seu resultado? Sim. Os nossos irmãos que hoje fazem jejum parcial alcançam resultado? Sim. Já aconteceu comigo várias vezes, quando a gente tem uma certa batalha para enfrentar e conforme a orientação de Deus, o jejum parcial também é válido. Ou seja, Deus, de fato, olha para o coração. Por exemplo, eu não sei no teu caso, mas no meu caso, Adeuziro, para eu poder jejuar, orar e jejuar, tirar um período, a maioria das vezes eu não posso ficar exclusivo para o jejum, por causa das atividades pastorais, por causa das demandas pastorais. Às vezes eu tenho que viajar, às vezes eu tenho que pregar 2 ou 3 vezes por dia, ou ir na rádio ministrar uma palavra, ir na televisão, ou nas coisas que a igreja está envolvida, ou atender um missionário, atender um pastor, atender os membros da igreja. Então, há ocasiões que eu tenho que fazer ou jejum noturno, aquele a partir das 18 horas, que também é válido, visto que eu tenho o costume de comer até quase na hora de dormir. Então, se eu parar de jejuar, se eu cortar a última refeição, é um jejum. Quando eu corto a última refeição e qualquer ceia ou lanche durante a noite, eu estou jejuando. Então, esse jejum também funciona. É interessante que Deus não exige de ninguém o jejum quando ela está fraca fisicamente. E também, eu não tenho notícia que Deus tenha exigido ou tenha dado orientação para alguém que sofra de um problema no seu estômago, que não possa jejuar, e Deus fique em cima aí, obrigando, dizendo, se tu não jejuar, eu vou te botar no leito. Deus não faz isso. Deus é o ser mais extraordinário que existe em todo o universo. Inteligentíssimo, sábio, compassivo, misericordioso. Então Deus olha também a nossa condição física. Ele sabe das nossas demandas, ele sabe das nossas necessidades. Então esses 3 tipos de jejum são aqueles mencionados na Bíblia, só que nós mencionamos só os grandes, né? Falta mencionar os pequenos, de um dia, de meio-dia, Meio-dia. de meio-dia, algumas horas, Tinha uma cortar uma irmã aqui, refeição. Raivan. Eu não entendi. Ainda existe essa irmã, ela é uma mulher de oração, ela falava a respeito Sim. de jejuns que ela fazia de 5 minutos todo dia. 5 minutos? 5 minutos. Esse aí é admirável.
Esse aí é novo para mim. Mas vamos lá, vamos lá. 5 minutos. É porque a gente sabe que tem pessoas que elas não conseguem passar 3 horas naturalmente sem alimento, porque elas sentem dor de cabeça ou dor no estômago. Por exemplo, Mas o diabético, ele tem que se alimentar de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Tem alguns que é 2 horas que o médico recomenda. Então, nesses casos, essas pessoas, elas não são obrigadas a jejuar. A não ser que, por uma grande necessidade ou uma orientação espiritual, conforme a intimidade dessa pessoa com Deus, ela faça um propósito de jejuar essas 2 horas, ou essas 3 horas, ou 3 horas e meia, 4 horas, passando um pouquinho daquilo que seria o regular. Ou seja, para que ela não adoeça. Eu conheço pessoas, de um modo geral aí, nas igrejas por onde temos passado, que exageraram e perderam o controle mental. Sim. Então, de vez em quando, eu dou essa palavra na igreja, nas segundas-feiras, na doutrina, alertando os irmãos sobre o equilíbrio. O equilíbrio no jejum. A gente ensina, inclusive, que as pessoas que não têm costume de jejuar, elas não devem começar jejuando um dia todo. Nem 2 dias, muito menos 3 dias. Elas têm que habituar o seu corpo, elas têm que ir aos poucos. Isso é a disciplina, é o exercício. Elas precisam cortar, primeiramente, uma refeição. Depois elas vão aumentando o nível desse jejum, cortam 2 refeições, depois podem cortar 3 refeições e com muita cautela. Aí, Fran, Ok. o pessoal está falando que a tua voz está saindo assim com eco. Você fala uma vez igual Davi ouvia Deus falar. É? Será que é o teu fone de ouvido? Bem, eu vou dar uma... Vamos tentar... Vou tirar aqui. Ok. Fala de novo. Tu está me ouvindo agora bem? Eu estou ouvindo. Pessoal, ficou bom aí, pessoal? Diga um amém. Ok. Pronto, vamos lá, continua. Ok, então, a gente sempre orienta sobre esse cuidado, o equilíbrio. Um novo na fé, por exemplo, que às vezes fica tão animado, e quer fazer o mesmo jejum de Jesus, ou do Moisés. Eu já passei 2 horas tentando tirar a cabeça de um jovem. Aí ele disse, mas se Moisés fez, se Elias fez, por que eu não faço? Elias não era melhor do que ele. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas palavras que eu. Então, eu vou fazer. E teve prejuízo. Infelizmente, ficou com problema na mente. Então, a gente tem que orientar. O jejum tem que ser com muito equilíbrio, tem que ser com calma, tem que ser com sabedoria. E só se houver necessidade, conforme a orientação do Deus. Ok? Pessoal, é o seguinte, só um instantinho. Com relação a esse eco que está vendo, aqui para mim não está chegando o eco, né? Eu estou vendo que quem está comentando a respeito do eco sempre são 3 ou 4 pessoas. Não sei se está acontecendo esse fato com todos. Para mim não está chegando. Inclusive, quando eu estava com fone de ouvido, estava até melhor. Para mim. Né?
O senhor está me ouvindo? Tem uma pessoa dizendo que não está entendendo nada, né? É. Bote o fone de ouvido. Vou botar de novo, né? É. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Ficou melhor. Agora eu vou colocar o fone de ouvido também, para ver se no caso aí os dois fones de ouvido ajeitam. Ele. Ficou bom o som agora, pessoal? Me disseram aqui, Adelziro. Ficou bom o som agora? Dois especialistas de lives, especialistas em lives, disseram que se eu e tu usarmos o fone, tá tudo ok. Pronto, eu coloquei o fone já. Tá bom, tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. E eu estou te ouvindo, então parece que acabou o eco. Vamos embora. Vamos embora. Parece que esse era o problema, tem que ajeitar, né? aqui só o celular aqui, porque agora o processo é diferente, vixe. Agora tu tá mostrando o teto aí. Rapaz, tá tão bom no sábado passado. Tá tão bom no sábado passado. Certo. Tem várias pessoas aí dizendo que tá ok agora. Então vamos tocar o barco, Pode falando aí que eu tô ajeitando aqui. Ok, então, eu já falei bastante do jejum, agora gostaria de falar um pouquinho sobre a oração, apesar de ser o assunto mais comentado e talvez mais praticado na igreja. E esses dias, Adelziro, que Deus permitiu essa pandemia no mundo, muita gente voltou a orar. Eu percebi que havia alguns crentes que só oravam mesmo porque quando iam para a igreja, não é? E aí, vamos orar, meus irmãos. Aí orava lá, junto com todo mundo. Mas agora há uma sede, uma expressão de necessidade diante de Deus, porque de fato nós estamos passando por uma crise. É bem verdade que a oração não é para ser exercitada apenas quando a gente estiver cheio de necessidade. A oração é para ser regularmente praticada na vida de todo crente. Já foi dito que uma pessoa pode até orar sem ser crente, mas ninguém pode ser um verdadeiro crente sem orar. E John Wesley afirmou a respeito da oração que ela deve ser uma alegria para a alma, um sacrifício para Deus e um açoite para Satanás. Ou seja, isso é para ser regular na vida do cristão. Como eu costumo dizer, que eu aprendi, essa eu não lembro quem foi que escreveu, que a oração na vida do crente tem que ser como a chave do dia e o ferrolho da noite. Eu só devo começar o meu dia com oração. Eu só devo encerrar o meu dia com oração. Então, na vida cristã, a oração é para ser algo tão natural, tão regular, que Paulo fala disso o tempo todo, inclusive o texto que você fez a leitura aí, em Efésios capítulo 3, ele apresenta vários motivos da sua oração pelos irmãos em Éfeso, desejando inclusive que esses irmãos fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é um negócio muito interessante. Cheio de toda a plenitude de Deus. É muito difícil a gente alcançar isso aqui na Terra.
Um certo comentador diz que se a gente pegasse diversos contêineres vazios e lançasse no Oceano Atlântico, no mar, vamos falar de um menor, vamos falar daquele mar ali perto de Israel, aquele que fica ali entre a Europa e a... Como é o É o Índico, Não, Mediterrâneo. É menor, esse aí é menor. Então vamos dizer, o mar Mediterrâneo, se nós enchêssemos o mar Mediterrâneo de contêineres vazios, se a gente preenchesse o espaço do mar de contêineres vazios, então os contêineres teriam a plenitude do mar. Ele fez essa colocação para a gente entender o que é que Paulo está pensando quando ora pelos irmãos em Éfeso e diz: eu desejo que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele quer que a gente seja tão preenchido que não fique espaço para a carne, para a concupiscência, para o diabo, para maus pensamentos, para o mundo, para nada dessa vida. Ele queria que a gente ficasse pleno, como ele, de fato, já vivia pleno. Ele vivia tão pleno que ele diz aí nesse capítulo que tu colocou aí agora a leitura, e também no capítulo 4, ele diz assim: eu, Paulo, o preso do Senhor. Ora, mas quem é que havia prendido Paulo? Não era, primeiramente, os romanos, aqueles 2 anos lá, aliás, os judeus, os 2 anos lá em Cesareia, depois os romanos, e ele passa esse tempo todo, mas ele não se considera preso de judeu, preso de César, não era romano, não era judeu, ele diz: eu, o preso do Senhor. O Senhor. Ele vivia tão cheio de Deus, que para ele, o que estava acontecendo ali é porque Deus queria levar ele para pregar em Roma. E o jeito era esse. E isso foi tão aproveitável para o Evangelho, Adeusiro, que todo soldado que ficava perto dele, era de 4 em 4 horas, os soldados iam mudando, né? Ou alguns casos, de 12 em 12 horas, iam revezando os soldados. Vem 2, sai 2, chega mais 2, ou sai 4, chega mais 4. E o que ele passava o tempo fazendo? Evangelizando esses homens. Falando de Jesus para esses homens. Isso é tão provável que depois havia tanto crente no palácio imperial que ele chega a dizer: os da casa de César vos saúdam. Ou seja, tinha crente para todo lado. Então ele se considera o preso no Senhor, e para ele era muito fácil dizer assim: orai sem cessar. Para a maioria dos religiosos, dos crentes, que conhece apenas religiosidade, só pode haver oração se eu tiver tempo para entrar no quarto, me ajoelhar, fechar a porta, me ajoelhar, e ali tirar um tempo de oração. Diz: pronto, cumpri meu dever. Isso aí é a religiosidade, é apenas a questão de um ritual. Agora, a oração não é para ser assim. Não é para ser um peso. Enquanto a oração é um peso na vida do crente, ele ainda não entendeu o que é oração. Ainda não sabe o que é oração. Enquanto ele pensar que é apenas, porque eu tenho horário marcado, tal hora eu tenho que me trancar ali, porque eu tenho que passar, meu negócio é meia hora, ou então é 40 minutos. Ele ainda não entendeu o que é oração. A oração é para ser algo tão natural na vida do crente como respirar. Como respirar. Como tomar um copo d'água. Como conversar, dizer a paz do Senhor. É do mesmo jeito. Pastor Raifran, nós temos 5 minutos só. Pois é, rapaz, eu não sei o que nós vamos fazer, que esse tempo voa, né? Pois é, mas agora, que tal sábado de novo? Eu não sei. Eu acho que sábado eu não vou estar aqui. Mas vai viajar, vamos ver a possibilidade.
Olha, a oração, depois que eu entendi esse detalhe, lendo a vida de George Miller, lendo a Bíblia e a vida de George Miller, o que perguntaram para George Miller? Senhor Miller, quanto tempo dura a sua oração? Aí qual foi a resposta dele? Eu não me lembro se já passei meia hora orando, se já fiz uma oração de meia hora. Em outra ocasião, ele respondeu para uma outra pessoa, não me lembro se a minha oração já passou de 5 minutos, quando eu estou acordado, mas também não me lembro se já passei 5 minutos sem orar. Então, é isso que é orar sem cessar. A oração tem que ser algo assim. Ah, mas eu não posso me ajoelhar, não tem problema. Eu não posso fechar os olhos, não tem problema. Eu posso estar dirigindo e orar, eu posso estar aqui nas minhas atividades dentro de casa, escrevendo e orando. Ou seja, o segredo da oração é a mente ligada 24 horas. Teve isso, aconteceu isso, você vai aprender a prevalecer em oração. E aprendendo a prevalecer em oração, a sua vida cristã vai crescer, sua vida cristã vai desenvolver e vai aumentar a intimidade com Deus, com toda certeza. Glória a Deus. Pastor Raifran, rapaz, está terminando o tempo. O que é que a gente faz, hein, rapaz? Pois é, estou vendo entrar aí a irmã Shirley, irmã Laudi. Quem aplaudiu, gente boa aí. Quem aplaudiu o senhor nesse instante foi o pastor Dimas. Ah, ele entrou aí, né? Rapaz. Pastor Dimas, lá de Matinha. Olha, aplaudiu o senhor. Gosta muito de oração, viu? Aí a gente diz assim, o pastor tal gosta de oração. E não é dever de todo pastor? É obrigação dele, né? Não é obrigação, não é dever, né? Na verdade, é dever de todos os crentes, né? No ano que você chegou, em 88, no seminário, né, um ano antes, 87, o pessoal do terceiro ano, o Edilson lá do Amarante, aí do Maranhão, eu, né, outros seminaristas, nós tínhamos um grupo de oração. E toda terça e sexta-feira nós fazíamos um jejum de 24 horas. Né? A gente começava no jantar da segunda, né? Aliás, da terça, e ia até o jantar da quarta. E do mesmo jeito na sexta. Na sexta, nós íamos até o jantar do sábado. Foi um período muito abençoado, que Deus nos usou poderosamente. Quando a gente vinha de férias nas nossas igrejas, a gente depois levava os testemunhos do que Deus fazia. Mas também foi um período, Raifran, e eu acho que não vai ter tempo da gente comentar isso, mas foi um período de muita provação também. Né? Gerou muita coisa boa no mundo espiritual. Mas os combates ficaram mais acirrados. É porque vocês fizeram uma ação e alguém que não estava gostando veio com a reação. E às vezes acontece com o crente, quando ele começa com o propósito de oração, ele não entende que vai haver uma reação. E muitas vezes. Isso. Aí quando vem a reação, ele recua. Aí freia. Freia. Nós estamos com 28. É especialista em trazer medo para a pessoa parar exatamente com essa reação. Agora, se o crente continuar, aí vence. 15 segundos para acabar, 15 segundos. Já está na contagem regressiva. Diga aí. Deus abençoe a todos e não pare de orar. Se tiver com preguiça,